Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje nós vamos estudar no terceiro ano o quê? O período entre as guerras. Como assim? A década de 1920, a Primeira Guerra terminou quando? Em 1918, tá? E a Segunda Guerra começa-se em 1939. Então é um período entre as guerras. Qual que é a importância desses períodos, né? Primeiro que foi uma tensão, continuou uma tensão muito grande entre todos os países do mundo. A situação sai o seguinte: a Europa completamente destruída, era a civilização mais organizada do mundo, né? E a sua população jamais acreditou que aquilo aconteceria. Os horrores que aconteceria, a morte de milhares e milhões de pessoas, principalmente homens, jovens, né? Destruindo toda uma geração. E o que que acontece? Quem sai fortalecido nesse evento? Mesmo os países que venceram a guerra, como França, Inglaterra, estavam completamente destruídos. Quem saiu vencedor era quem estava distante do conflito. Todos os países que estavam e que de alguma forma se envolveram, por exemplo, o Brasil foi beneficiado, sim, os Estados Unidos, apesar de participarem, mas a sua estrutura estava longe e foi o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, tá? Por quê? Os seus parques fabris, ou seja, suas fábricas, sua população estava longe. E eles continuaram a produzindo, a ter dinheiro e começaram a emprestar dinheiro para todos os outros países, principalmente os europeus, para que se reerguessem. Então, teve um crescimento muito forte da população americana na questão econômica, né? Então, tinha muito mais dinheiro lá. E isso nós vamos ver o que que acontece. Foi criando depois a crise de 1929, tá, com a quebra da bolsa, por um levantamento, um aumento injustificado. Ou seja, todo mundo estava achando que estava ganhando muito dinheiro, tá? E a verdade não era essa. E quando continuaram a produzir e a Europa começou a se organizar, a não precisar mais, a não depender tanto, não se tinha para quem vender. E aí foi a crise de 1929, a quebra da bolsa e todas as consequências que vieram, tá? Milhares de pessoas suicidaram, perderam praticamente tudo ou tudo, tá? Na quebra da bolsa e começou-se uma nova situação. Qual a situação? Era a interferência do Estado americano agora no dia a dia. Como assim? Antes eles não interferiam, agora ele precisou de uma interferência. Eles acreditavam que o Estado ele se geria sozinho. E com a quebra da Bolsa de 29, eles perceberam que as coisas não eram bem assim. E começaram a interferir, controlando o mercado, controlando salários, controlando surgimento dos sindicatos, para que permitisse agora um crescimento real da economia americana. Em detrimento a essa quebra, também atingiu o que os outros países. Então a Alemanha entrou numa crise gigantesca porque tinha que pagar, né, todos os acordos feitos em Versalhes, né, onde os alemães foram extremamente humilhados, onde eles não entraram nem pela porta da frente para assinar o armistício, eles entraram pela porta do fundo. Então a França cobrou milhões e milhões, tomaram toda a marinha mercante, ou seja, a marinha alemã, enfim, tudo que tinha que pudesse ser carregado, cobrado, como sendo a única responsável pela Primeira Guerra Mundial. E aí vocês lembram que os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial foi a quebra da Alemanha na primeira, a humilhação que a Alemanha passou nesse período de crise. E aí o que que acontece? Todos os estados envolvidos na Alemanha, na Itália, eles começaram a sentir o quê? A necessidade de líderes fortes, tá? Então, quem fez? Em 1920, 22, um Benito Mussolini cria o fascismo. Quem criou o fascismo foi Mussolini. Hitler não criou o nazismo. O nazismo, o Partido Socialista dos Trabalhadores, Nacionalista Trabalhadores da Alemanha, já existia. Ele se tornou o maior líder. Mas, mas quem criou
né? Na verdade, o nazismo foram as pessoas que voltaram da guerra. Hitler somente assumiu o partido como maior líder, mas quem criou realmente o fascismo na Itália foi Benito Mussolini, tá bom? Então, todas essas características vocês têm que compreender e entender entre os períodos de guerra. E eu vou mandar para vocês também, não tem no livro de vocês, mas eu vou mandar como um complemento, que a sensação, tá, de xenofobismo, ou seja, diversão ao que era estrangeiro, ao racismo contra os judeus, negros, existia também nos Estados Unidos, tá? Então, como a Ku Klux Klan, que era que perseguia, que matava, então a sensação de perseguição ao que era de fora, né, o estrangeiro, não era só na Alemanha. E isso estava acontecendo, esse nacionalismo exacerbado, em vários países, inclusive nos Estados Unidos, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, mande nos nossos canais aí, entre em contato, vamos começar a fazer a revisão, provavelmente nós temos algumas avaliações para serem feitas e a gente precisa estar em contato, eu preciso saber como que vocês estão interpretando, entendendo essas atividades, tá bom? Então eu preciso que vocês participem dos fóruns, entrem em contato com todos os professores para que a gente possa avaliar essas atividades, tá? Muito obrigado, bom dia, fiquem com Deus.